Olá, sou o Frederico Santarém e hoje vamos ver mais 10 ativos financeiros onde tu podes investir. Anteriormente falei-te de 10 ativos onde começar a investir e recebi alguns comentários a pedir para falar sobre, por exemplo, os ETFs. Por isso, fica aí ligado que vamos falar sobre mais 10 ativos onde tu podes investir o teu dinheiro. Comecemos então por a primeira, que é aquilo que chama o dinheiro, os equivalentes do dinheiro. E o que acontece é que na crise de 2007 a 2009, na última grande recessão, houve muita gente que foi apanhada desprevenida porque estava fortemente investida em ativos com maior volatilidade, como as ações, e não tinham dinheiro nenhum em caixa, ou praticamente não tinham dinheiro nenhum guardado para aproveitar as crises, ou sequer para sobreviver a elas. Então muita gente foi apanhada desprevenida, principalmente nos Estados Unidos, mas também aqui em Portugal. Muita gente não tinha dinheiro para superar essa crise. Então é mesmo importante que tu tenhas liquidez, que tu tenhas dinheiro guardado para superar estes períodos e para ao mesmo tempo também aproveitar as oportunidades, porque normalmente é nas grandes crises ou durante as recessões que os ativos financeiros costumam ficar a preços de saldo, ou as ações costumam diminuir imenso de valor, e por isso tu tens uma oportunidade para investir mais agressivamente se tiveres liquidez. Então como é que podemos ter esta liquidez? Há muitos conselheiros financeiros que aconselham a ter parte do dinheiro alocado a fundos de dinheiro de mercado. Chama-se mesmo assim, fundos de dinheiro de mercado, que mais não são do que fundos de investimento que estão investidos sobretudo em obrigações estatais, ou seja, de estados, de governos, e dívida de curto prazo. Isto são ótimos instrumentos para então assegurar que o teu dinheiro está parado, mas também não está a desvalorizar como se estivesse debaixo do colchão, onde muita gente o guarda, não é? Estes fundos são melhores do que outras opções, como por exemplo as contas de poupança, que neste momento estão a render 0%, ou em algumas situações, quando se lhes subtrai o valor das taxas, comissões e impostos sobre as mais-valias, ainda se perde dinheiro. Por isso é uma boa alternativa considerar estes fundos de dinheiro de mercado, e também investir na dívida soberana, por isso a dívida dos Estados, de outras formas. Por exemplo, aqui em Portugal existem os certificados da Forro e do Tesouro, que investem diretamente então na dívida do Estado português. Claro está que para também mesmo a situação dos fundos de dinheiro de mercado depende muito qual o Estado que está por detrás do produto, não é? Porque a dívida dos Estados Unidos é melhor do que a dívida soberana da Venezuela, por exemplo. É menos provável o governo dos Estados Unidos falir do que a da Venezuela, não é? Say what? Em linha de conta com estes equivalentes de dinheiro, vem o segundo ativo que te trago hoje, que são os chamados TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. E estes são ativos que acompanham a inflação. E a inflação através do índice dos preços ao consumidor. Isto quer dizer que a inflação aumentando, estas TIPS também aumentam em igual proporção, em princípio, e quando a inflação é menor ou desce, ou existe uma deflação, então as TIPS também acompanham este movimento descendente. De qualquer das formas, está protegido contra fortes flutuações,
e é um instrumento altamente seguro para proteger aquilo que se chama o downside, ou proteger as possíveis perdas de capital. Por exemplo, tu podes investir nas TIPs, por exemplo, a partir da BlackRock. A BlackRock é uma entidade financeira e oferece-te um ETF que é já vamos lá ao ETF, mas a BlackRock oferece um ETF que é o iShares TIPS Bond ETF. Eu depois vou deixar o link aqui em baixo para que tu possas explorar mais um bocadinho sobre este ETF. E ele está disponível mais ou menos desde dezembro de 2003 e por isso nestes últimos 16 anos valorizou pouco, cerca de 88%, mas a verdade é que, por exemplo, ele só caiu 11% durante a grande recessão, ao passo que os principais índices bolsistas dos Estados Unidos, como o SP500, caíram 50% ou mais. Neste mesmo período, se tu tivesses este ETF, teria diminuído de valor apenas 11%, o que é excelente. Estás mesmo protegido quando tens parte do teu capital alocado a estes TIPS. Por isso, aconselho fortemente. Mas, como são da BlackRock, eles têm das comissões mais baixas do mercado. Neste ETF que eu sugiro, a comissão é de apenas 0,19% ao ano e pagam dividendos todos os meses. Isto é ótimo porque tens um cash flow, uma geração de dinheiro a vir todos os meses para a tua conta. O que é ótimo para depois poderes também reinvestir e aumentar então o poder dos juros compostos. Aumentares o teu bolo financeiro ao longo do tempo. A terceira opção que te quero trazer hoje são as notas estruturadas. E há notas estruturadas que são muito bem protegidas pela lei, há outras que nem por isso. Mas, em primeiro lugar, então, temos aquelas que são realmente protegidas por lei, aquelas que te aconselho a explorar para proteger o teu dinheiro. E basicamente, o que é uma nota estruturada? Tu emprestas dinheiro a um banco e ele promete-te devolver esse dinheiro acrescido de juros acumulados ligados a um certo índice. Pode ser, por exemplo, o SP500, que reúne então as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Repito então, tu emprestas dinheiro a um banco e ele compromete-se a devolver-te esse dinheiro crescido dos juros acumulados que estão ligados diretamente à performance do índice SP500, por exemplo. E um exemplo disso, em 2014, o banco norte-americano JP Morgan oferecia uma nota estruturada indexada ao índice SP500 que protegia 100% do teu valor se o mercado caísse. Isto é excelente, porque ao passo que se o mercado cai, se tu estiveres diretamente investido em ações, a tua carteira também vai cair em proporção com a queda dessas ações. Aqui nas notas estruturadas, pelo menos nesta nota estruturada que o JP Morgan oferecia, o teu dinheiro estava 100% protegido contra as quedas. No entanto, depois oferecia apenas 90% do valor se o mercado subisse, o que acontece quase todos os anos. Por isso já estás a ver que há sempre um lado bom e um lado mau da moeda. Estas notas seriam ótimas de subscrever para proteger contra as quedas. No entanto, se calhar não tens tantos ganhos no upside quanto terias se tivesses diretamente investido nas ações ou num índice do SP500. Agora, as notas estruturadas valem tanto quanto a palavra do banco que te está a oferecer essa nota estruturada. E por isso
é lógico que há bancos que têm uma palavra mais segura, chamemos-lhe assim, do que outros. Por exemplo, estás a recordar certamente que das mais recentes falências de bancos em Portugal, como o BPN, o BES, o Banif, e ao passo que há bancos que então oferecem uma palavra muito melhor. Por exemplo, durante a última grande recessão, ao passo que faliram cerca de 500 bancos nos Estados Unidos, no Canadá faliram 0. Por isso, nenhum banco faliu no Canadá. Isto mostra mesmo a estrutura forte que a banca canadiana tem, e por isso eu não posso deixar de te aconselhar a ir explorar estas notas estruturadas em bancos canadianos. Se o teu broker ou a tua conta de investimento oferecer estes produtos, ótimo. E agora, há também o segundo caso de notas estruturadas de que te falava e que são mais perigosas, ou pelo menos é preciso conhecer bem o que está por detrás dessa nota estruturada. Por exemplo, em 2017 eu subscrevi 2 notas estruturadas indexadas à Bitcoin, uma criptomoeda que estava a ser muito falada nesse ano, e por acaso consegui obter rentabilidades elevadíssimas nessa nota estruturada, ou nessas notas estruturadas. Numa delas consegui 110% em 2 meses e na outra 71% em 6, 7 meses. Foi excelente, sem dúvida, mas as comissões eram elevadas, cerca de 2,5% ao ano, e ainda estava indexada a um produto altamente volátil e especulativo. Por isso, muita atenção também às notas estruturadas onde te estás a meter. É preciso perceber muito bem que risco estás a abraçar. E então, em quarto lugar, os ETFs. Tal como pediram, vamos falar então destes Exchange Traded Funds, que não são mais do que fundos de investimentos que replicam um índice e que são negociados em bolsa tal e qual como as ações. Por isso, isto são fundos que replicam um dado ativo subjacente a que estão ligados. Há ETFs de ações, por isso replicam a valorização ou a desvalorização de ações. Há ETFs que estão ligados às obrigações. Há ETFs que estão ligados ao imobiliário, a taxas de juro, a divisas, a vários produtos financeiros. Há de quase tudo, se não mesmo de tudo. E então o objetivo é ter um desempenho que replique o ativo subjacente. E então temos ETFs setoriais, por exemplo, ETFs ligados a ações da banca, ETFs ligados a ações da indústria automóvel, ETFs ligados a ações de tecnológicas, etc. Há um pouco de tudo. Temos ETFs geográficos, por isso que replicam ou só ações da Europa, ou só ações da África, ou só ações da América, etc. E há também ETFs temáticos, por isso pode ser ligado às energias renováveis, por exemplo, e então tem um cabaz de produtos, pode ter um cabaz de produtos com empresas da energia solar, com ativos ligados ao lítio, etc, etc. E então eu considero que os ETFs são uma excelente opção para quem se está a iniciar, para as pessoas que ou não percebem nada de ações, ou nem querem perceber, ou não têm tempo para entender o fundamental para investir em ações. Então um ETF é ótimo para quem se está a iniciar neste mercado. Existem alguns
que são comercializados por entidades por entidades financeiras como a BlackRock e a Vanguard e que replicam os principais índices acionistas e cobram comissões reduzidíssimas, o que é mesmo ótimo para aumentar a tua rentabilidade, porque como já vimos, comissões altas diminuem a tua rentabilidade ao longo do prazo, por isso tu queres sempre pagar o menos possível. E nestes ETFs a gestão é passiva. Isto quer dizer o quê? Que ao contrário de outros fundos de investimento em que a gestão é ativa e que as pessoas estão sempre a comprar, a vender, à procura de qual é a melhor ação para os próximos 6 meses, depois afinal esta já não é e compramos outra para o ano. Ao contrário destes fundos de investimento, então os ETFs têm uma gestão passiva e replicam apenas as entradas e saídas dos próprios índices que replicam. Por isso, no caso do SP500, isto é ótimo porque se uma empresa das 500 falir, rapidamente é substituída por outra no índice e o ETF que tu estás a subscrever simplesmente replica aquilo e por isso não anda um gestor à procura de qual é a melhor oportunidade e não anda sempre a comprar e a vender. E por isso já está a ver que os retornos serão muito semelhantes aos ativos que replicam. Aqui tem que subtrair, obviamente, os impostos sobre as mais-valias e as pequenas comissões de gestão ou de subscrição dos produtos, mas o percentual de rentabilidade vai ser muito fiel ao ativo que o ETF está a replicar. Em quinto lugar, temos então os fundos de investimento, que são, à semelhança dos ETFs, são fundos, só que têm uma gestão ativa. Tu dás o teu dinheiro a uma entidade financeira ou a um gestor profissional que vai andar à procura das melhores oportunidades de compra e venda de ativos. O que acontece aqui é que, como estão sempre a operar, seja na compra, seja na venda, as comissões sobre as transações vão se somando e vão subtraindo a tua rentabilidade. Por isso, como já disse anteriormente, quanto mais comissões, quanto mais taxas tu pagares, pior para ti, porque a rentabilidade vai-te sendo comida. É muito diferente tu estares a pagar 1% ao ano ou estás a pagar 2% ou 3% ao ano. Acredita que ao longo de 30 anos faz uma diferença abismal. Pode representar teres metade do valor se pagares 1% ou se pagares 2%. Ao fim de 30 anos faz mesmo diferença as comissões que pagas, por isso muito cuidado com as comissões que estás a pagar ao fundo de investimento e também cuidado com comissões escondidas e cuidado ainda com o gestor em quem estás a confiar. Depois, em sexto lugar, temos os empréstimos coletivos, também chamado de crowdlending ou de P2P, de peer-to-peer ou par-to-par ou par-para-par, em português talvez seja assim. E neste tipo de investimentos reúne-se o dinheiro de vários investidores para alocar um certo ativo. Por isso, nós podemos reunir, existem diversas plataformas, já vou falar delas, em que reúne-se o dinheiro de 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, o que for, para, então, com aquele bolo investir em alguma coisa. Isto são empréstimos coletivos que são, então, obrigações. Quem tu concedes o empréstimo fica obrigado a devolver-te o dinheiro acrescido de juros. Mas também não é à toa que alguns especialistas financeiros dizem que isto são high yield bonds ou junk bonds, o que quer dizer
obrigações de elevado rendimento ou também obrigações lixo. Claro que nem todas serão assim, mas cuidado onde colocas o teu dinheiro. Mas vamos então ver aqui rapidamente algumas plataformas. Temos a Raise. A Raise é uma plataforma portuguesa em que reúne o dinheiro das pessoas para investir em pequenas empresas portuguesas, e isto é ótimo, a meu ver, em dois prismas. Em primeiro lugar, ajuda as pequenas empresas portuguesas que não têm o músculo financeiro das grandes empresas cotadas em bolsa para se financiar. Por isso a Raise oferece aqui uma opção muito viável de emprestar dinheiro a estas pequenas empresas para que elas possam crescer também, e ao mesmo tempo oferece a possibilidade ao pequeno investidor de ter rentabilidades mais adequadas do que teriam noutros produtos como depósitos a prazo. Temos também a Bondora, em que agrega o dinheiro de pessoas para emprestar a particulares. Eu considero estes investimentos muito mais arriscados, porque tu não estás a emprestar nem ao Estado, nem a grandes empresas, nem a pequenas empresas, estás a emprestar a pessoas particulares. Por isso, cuidado. Temos também a Housers, que é uma entidade espanhola e onde tu emprestas dinheiro para a construção imobiliária. Por isso a Housers é uma plataforma ligada ao setor imobiliário, pura e simplesmente. E também há recentemente uma portuguesa que é o querido Investir numa Casa. Também é muito semelhante, estás a emprestar dinheiro juntamente com um conjunto de outras pessoas para investir no imobiliário. E depois temos também a GoParity, que é uma plataforma de investimentos sustentáveis. Eles só emprestam dinheiro a projetos que realmente tenham uma pegada ecológica positiva, ou seja, que realmente contribuam para a sustentabilidade ambiental. Por isso, ligados à energia solar e muito por aí. Eu vou deixar o link de cada uma delas aqui em baixo, e se tu queres que eu fale de alguma delas em particular e com mais detalhe, diz-me aí nos comentários qual é que tu gostarias então de saber mais, qual é que tu gostarias de aprofundar, e eu depois produzo então um conteúdo para ti. Em sétimo lugar temos os REITs, ou em português os CGs. REITs é Real Estate Investment Trust e a CG é Sociedade de Investimento Gestora Imobiliária. E são, então estas REITs ou CGs são empresas de fundos de investimento em imobiliário. E por isso muitas delas estão cotadas em bolsa tal como uma outra empresa qualquer, e elas investem sobretudo em propriedades para habitação, ou em propriedades para escritórios, ou para o setor industrial, ou para fins comerciais, ou têm hipotecas no seu portfólio, ou têm rendas, têm uma panóplia de coisas, mas tudo ligado ao setor imobiliário. E então vendem participações nesse fundo. Ou seja, tu quando investes numa REIT ou numa SIGI, estás a investir numa empresa. Por isso estás a comprar uma participação nesse fundo que, por sinal, ele tem no seu portfólio várias propriedades imobiliárias onde tu estás então indiretamente a investir. E a maioria deles paga dividendos, muitas vezes avultados e consideráveis, e há certas pessoas que gostam muito destas REITs ou SIGIs precisamente por causa disto, porque muitas delas pagam
dividendos todos os meses. Isto é uma geração de cash flow constante. Todos os meses estás a receber algum dinheiro que, uma vez mais, podes contribuir para acelerar o poder dos juros compostos e acelerar então o teu caminho para a liberdade financeira. E a 15 de janeiro, por isso muito recentemente, a Merlin Properties, uma CIGI espanhola, entrou na Bolsa Portuguesa. Ela também está cotada na Bolsa Espanhola, por isso explora bem qual é a situação que tem mais vantagem, se seria investir na que está cotada na Bolsa Espanhola ou na que está cotada na Bolsa Portuguesa. Em oitavo lugar, então, temos as mercadorias, ou as commodities em inglês. E as mercadorias são bens que são usados para produzir outros produtos ou serviços. Por isso, podem ser desde da prata, o ouro, o lítio, como podem ser também o trigo, o cacau, etc. E elas ou são negociadas diretamente, por isso, se tiveres uma propriedade com trigo, estás a negociar diretamente o valor do trigo a alguém, com alguém. Ou também podem ser negociadas através de contratos de futuros ou opções, e já lá vamos a estes produtos. Ou também podem ser negociadas através de ETFs. Então, como falámos anteriormente, há ETFs para tudo e também há ETFs que replicam o desempenho ou a valorização e desvalorização destas mercadorias. Por isso, tens ETFs ligados ao ouro, tens ETFs ligados à prata, ETFs ligados ao lítio, etc. E que replicam então as oscilações dos preços ligados a estes ativos. E as mercadorias são sobretudo usadas como uma proteção contra a inflação, pois quando a inflação dispara, normalmente os preços destas mercadorias também tendem a subir, a par com a inflação. E também são muitas vezes usadas como hedge, ou como uma proteção na tua carteira contra a valorização ou desvalorização de outros ativos que tenhas em carteira. Mas isso são outras histórias, fica para mais tarde falar. Em nono lugar temos os derivados. E agora eu estou a ficar com uma dor de cabeça só de falar nisto, porque realmente são elementos altamente especulativos, mas eu tenho que te-os apresentar só para saber que existem. Então, o que é que são estes derivados? São contratos sobre instrumentos tradicionais, como ações, obrigações, taxas de juros, mercadorias, imobiliário, etc. E há, então, contratos sobre tudo e mais alguma coisa que tu possas pensar. O preço destes contratos está dependente do ativo subjacente e eles são usados principalmente para cobertura de risco de perda de capital noutros ativos, o chamado hedge. Hedge é uma palavra em inglês que significa, no mundo financeiro, então, a proteção de risco. Então vou-te falar muito rapidamente de 4 tipos de derivados que existem. Em primeiro lugar, as opções, e as opções são contratos que dão direito ao detentor da opção, mas não a obrigação. Repito, dão direito ao detentor, mas não a obrigação de comprar ou vender um dado produto num determinado período para um preço previamente definido. E existem vários ativos de suporte para as opções, outra vez, ações, obrigações, bilhetes de tesouro, tudo. Quando temos opções de compra, chamam-se call options, e quando temos opções de venda, chamam-se put options. Então, por exemplo, eu posso assinar um contrato em que tenho a opção de comprar
uma ação da Apple em 2025 a $400. Ela neste momento está a cerca de 300 e tal dólares. Então eu assino aqui um contrato em que daqui a 5 anos tenho a opção de comprar a Apple por $400. Não tenho a obrigação e posso processar essa ordem antes de terminar o prazo. Estas transações com as opções tanto se processam dentro como fora da bolsa. Depois temos os futuros, em que é um contrato celebrado entre um comprador e um vendedor, em que o vendedor compromete-se a entregar uma certa quantidade de um dado ativo numa data futura, a um preço fixado para o futuro, a esse comprador. Um exemplo, eu defino que em janeiro de 2020 eu defino que quero comprar ações da Apple em janeiro de 2025 a $400. Se chegarmos a janeiro de 2025 e as ações estiverem, por exemplo, a $600, eu ganho muito dinheiro com isso, porque eu comprei um futuro, acordei com o vendedor que eu compraria as ações a $400 e elas estão a 600, por isso eu estou a comprar muito mais barato. Se a ação, pelo contrário, em 2025 estiver abaixo desse valor, abaixo dos $400, então eu vou perder dinheiro, porque eu assinei um contrato em que eu a compraria a $400. Se ela estiver a 200, eu estou a pagar o dobro, estou a perder dinheiro. E os futuros são padronizados. Isto quer dizer que são normalizados em termos de quantidade do ativo e a qualidade do ativo, a data de maturidade do contrato, o modo e o local de entrega, e apenas o preço é negociado. Os intervenientes não se conhecem, por isso nem o comprador nem o vendedor se conhecem, e os futuros são negociados em bolsa. E também estes contratos podem ser liquidados em qualquer momento, assumindo então posições contrárias, ou seja, eu se era comprador e quero liquidar o futuro num dado momento, passo a ser vendedor. Os custos de transação são relativamente reduzidos face aos forwards, que vamos já falar, e têm um elevado nível de liquidez, o que é ótimo. E também, ao serem negociados em bolsa, há muito mais informação disponível, são muito mais regulados do que os forwards que te vou falar a seguir. Os forwards, então, são semelhantes aos futuros no sentido que há um acordo celebrado entre um comprador e um vendedor, mas, ao contrário dos futuros, não são negociados em bolsa e todos os elementos são negociáveis ou não são padronizados. Isto quer dizer que, como vimos nos futuros, só o preço é que é negociável, tudo o resto está padronizado. Aqui nos forwards tudo é negociado, a data de entrega, a quantidade e a qualidade do produto, o preço, tudo. Só que como são transacionados fora da bolsa, há muito menor divulgação de informação e são menos regulados, estão menos sujeitos à supervisão do que os futuros, e por isso eu considero que são produtos muito mais perigosos, muito mais arriscados. Para além disso, ainda têm custos de transação mais elevados do que os futuros e um reduzido nível de liquidez. Por isso é mesmo arriscado estar com estes forwards e acho que o risco de incumprimento é gigante. Não posso dizer mais nada senão muito cuidado. E um quarto derivado então são os swaps, que é trocas de fluxo de tesouraria ou cash flow, sejam eles pagamentos ou recebimentos. Os swaps são transacionados fora da bolsa e o seu valor depende muito das taxas de juros. São sobretudo usados para cobertura de risco ou para situações de arbitragem, proteção de perda de capital noutros ativos, tal como os outros derivados, mas não vou falar muito deles.
E finalmente, o 10º ativo que eu te aconselho a investir, este aconselho-te mesmo, não é só falar dele, é mesmo aconselhar-te a investir neste ativo. Antes de mais nada, se chegaste até aqui, parabéns, chegaste bem longe. Acredito que muita gente já desligou o vídeo e deixou de aprender, por isso, se estás aqui até este momento, parabéns, realmente és uma pessoa extremamente interessada e queres aumentar a tua literacia financeira, queres conhecer melhores formas de investir o teu dinheiro, ganhar mais, gastar menos, investir melhor. Isso é ótimo, parabéns. Então vamos lá. 10º ativo financeiro é o negócio próprio. Não há nada melhor do que tu investir no teu próprio negócio. Ele só vai depender de ti, só vai depender da tua capacidade de resolver os problemas das outras pessoas, de resolver os problemas que a sociedade enfrenta. E quanto maior for a resolução desse problema, ou quanto mais pessoas tu afetares positivamente, melhor para ti, porque isso quer dizer que o negócio vai crescer mais, vai impactar mais gente e tu vais ganhar consequentemente mais com isso. Não é à toa que pessoas como Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etc. ganham milhões por ano porque eles resolveram problemas a milhões de pessoas por todo o mundo. É muito diferente tu estás a resolver um dado problema num local e que afetas apenas 10, 20, 100 pessoas, ou estás a resolver um problema a 1 milhão de pessoas, a 100 milhões de pessoas, a 1 bilhão de pessoas. Por isso, acredito mesmo que num negócio próprio só depende da tua capacidade de chegares mais longe, de resolveres mais problemas e a mais gente, e a tua capacidade de te posicionares num mercado competitivo, de te destacares da concorrência, de lidares com os problemas das pessoas e de resolver então as suas situações. Estes foram mais 10 ativos para considerar para um potencial investimento ou especulação, e subscreve já os investimentos lucrativos para aprenderes a rentabilizar mais 10% do teu capital ao ano, claro. E espero pelos teus comentários aqui em baixo. Se achas que esta informação foi extremamente útil, partilha com os teus amigos e a família, e fico então à espera das tuas opiniões sobre estes 10 ativos. Muito obrigado, saudações lucrativas e vemo-nos por aí. Tchau, tchau.